pessoal, novamente. Agradecer a todo mundo que está aqui, o último painel do dia. Todo mundo cansado, mas a gente promete que vai ser um assunto fresquinho, um assunto que vai ser difícil vocês ouvirem em outros lugares. Eu sou a Daniela, especialista de tendências e futuros da ClearSale. Eu tive aqui o dia inteiro, ontem o dia todo. E esse assunto para mim é muito especial porque é uma tendência que eu venho mapeando e que eu intitulei como Era do Bom Consumidor. Então vou ler a descrição de praxe aqui, ler a descrição para a gente começar o bate-papo. Bem-vindos à Era do Bom Consumidor, onde bons hábitos viram descontos e vantagens. Uma grande mudança no sistema de recompensas já está começando, já começou inclusive. E junto com ela cresce a valorização da economia da confiança e prevenção. Nessa nova era, ser um bom consumidor pode render muitos benefícios, uma vez que empresas e marcas estão valorizando as atitudes positivas e hábitos saudáveis dos seus clientes. É uma nova abordagem ganha-ganha, todo mundo ganha, e recompensa aqueles que agem de forma responsável, ao mesmo tempo que estimula a prática de comportamentos com impacto positivo para a pessoa, empresa e também o planeta. Antes da gente começar, vou pedir aqui para os meus convidados especiais se apresentarem. Por favor, João. Olá, pessoal. Vocês estão me ouvindo bem? Eu também sou professor e falar assim é realmente muito difícil, mas se ficar estranho, vocês levantam a mão que eu repito. Eu sou diretor-geral da Betterfly, nós somos uma startup chilena, o primeiro unicórnio social da América Latina. E, na prática, o nosso produto são benefícios corporativos, né? A gente vende benefício para as pessoas colaboradoras dos nossos clientes e para os clientes dos nossos clientes. E basicamente a grande diferença, né, é que o uso desses benefícios é convertido em impacto social e em recompensa para as pessoas colaboradoras. Então, em outras palavras, né, a gente tem o tradicional vale alimentação, vale refeição. A cada R$20, por exemplo, que você consome no seu próprio almoço, a gente doa automaticamente, sem custo nenhum, para a empresa ou para a pessoa, um prato de comida. A gente tem os vales, né, saúde física, por exemplo, que a cada 30 mil passos que você dá, você pode escolher entre plantar uma árvore, doar 1 litro de água potável e ainda receber uma recompensa com um seguro de vida dinâmico, que cresce, né, e aumenta a tua proteção conforme você se cuida. Eu tenho muita coisa para eu contar, vai ser um prazer conversar com vocês e vamos seguindo as perguntas que eu acho que a gente vai trazer muita coisa. Sem spoilers, né, João? Gil, por favor. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Super difícil falar assim mesmo, vou dizer a mesma coisa, apontem se tiver difícil para vocês. Sou Luiz Gilberto, sou especialista em transformação digital e novos negócios e eu atuo na ClearSale como intraempreendedor. Então eu lidero uma das nossas iniciativas, que é a de identidade digital descentralizada. É uma nova solução que está saindo para o mercado e que utiliza 2 padrões tecnológicos que são emergentes, que são as credenciais verificáveis e a identidade e os identificadores descentralizados. Com isso, com essa nova tecnologia, tornou possível a customização de experiências e a chegada da era do bom consumidor, mantendo a privacidade dos usuários. Então acho que essa nova solução acelera a chegada dessa era e vai ser muito legal trocar essa ideia aí com vocês hoje. Bem-vindos, obrigado por estarem aí nos ouvindo. Obrigada, João. Obrigada, Gil. Antes de começar as perguntas, eu vou contar um pouquinho o que aconteceu nos bastidores durante a minha pesquisa de tendências. Quando a gente pesquisa tendências, a gente vai coletando diversas informações. Parece uma constelação. Sabe quando você não enxerga todas as estrelas, de repente você enxerga a constelação? Então eu fui coletando vários sinais. Vou contar alguns para vocês. Um cartão de crédito, Tomorrow, que quando você compensa suas emissões de carbono, a taxa de juros do cartão de crédito diminui. Quem aqui não gostaria de ter um cartão assim? Um outro cartão, Future Card, ele recompensa não a quantidade, mas a qualidade da compra. Então, se eu compro produtos à base de plantas, se eu alugo uma bicicleta, eu ganho cashback. Outra empresa, mapeia, tem um aplicativo que mapeia o seu hábito de direção. Se você for um bom motorista, a renovação do seu seguro auto diminui a cada ano. E, por fim, é uma empresa de smartphones, de assinatura. Eu assino o smartphone e se eu cuidar bem do meu smartphone, não quebrar nada, a assinatura do próximo ano também é um valor menor. E nessa minha pesquisa surgiu a Betterfly. Estou muito feliz que eles estão aqui. Eu descobri que a Betterfly, vou contar só um pouquinho, passo para o João, ela monitora os hábitos de saúde dos colaboradores, das empresas que são clientes,
E conforme o colaborador cuida da saúde, adivinhem, a cobertura do seguro de vida aumenta. Quem aqui não gostaria? Agora João, queria que você contasse um pouquinho como que surgiu essa ideia, né? Como que nasceu uma nova empresa com foco no relacionamento humano, que coloca realmente o colaborador no centro, pensa em saúde, pensa em educação financeira. Como que surgiu a ideia? Bom, eu separando aqui em etapas, né, a fundação, né, foi no Chile, né, o nosso CEO é o Eduardo Lamaiora, ele teve mais de 10 anos no mercado financeiro, trabalhando no JP Morgan, e, enfim, super sucesso dentro da carreira, aquela carreira tradicional que todo mundo imagina nos filmes, né? E em um determinado momento da vida dele, o pai dele, que sempre foi uma pessoa fundamental na vida, era a pessoa que sustentava a casa, né, quando ele era mais jovem, teve um sério problema de saúde e eles não tinham seguro de vida. Tá? Esse foi o primeiro contato com a falta de cobertura de seguro de vida que ele teve na vida. E uma pessoa a cada 8 perde o seu responsável financeiro ao longo da tua vida. E antes de você se tornar, né, responsável financeiro de si mesmo, e a correlação entre o falecimento do responsável financeiro com a tua proteção financeira no futuro, com a tua estrutura familiar e por aí vai, né, é altíssima, de que você não vai ter sucesso na vida. E naturalmente são números globais, quando a gente fala de Brasil é muito pior. Né? Não é 1 para 8, é bem muito menos que isso. Fora o fato de que muitas vezes no Brasil em especial a gente tem, na minha opinião, a maior das dores, que é a questão da solo. Né? E muitas vezes nem tem um responsável financeiro por parte do pai, é só a mãe trabalhando. Então, que torna muito mais complexo. Então no Brasil esse problema é ainda bem maior do que olhando para os dois. E o Eduardo, num determinado momento da carreira, ele pediu demissão no JP Morgan e passou um ano na Tanzânia, fazendo um trabalho voluntário, ensinando matemática e inglês. E imagina, ele morava em Nova York na época, né, e nítido você vê a diferença em termos de nutrição. Às vezes as crianças vão à escola para ter a única refeição do dia. Assim, melhorou? Me avisem, pessoal. Tá? Não é fácil mesmo. Eu convido vocês a sentar aqui depois e contar um pouquinho de vocês. E é nítida a diferença, enfim, basicamente as crianças muitas vezes iam para ter a única refeição do dia e isso chocou pra caramba, óbvio. Né? E depois de um ano trabalhando lá, ele voltou para o Chile, né? Ele não voltou para o mercado financeiro, ainda não tinha muita certeza do que fazer. Ele sempre gostou de esporte e ele começou a treinar para um triatlon. E pedalando ele parou para pensar que, caramba, por que eu não consigo converter as calorias que eu estou queimando aqui em comida para quem precisa? Tá, e esse foi o segundo momento em que a Betterfly começou a amadurecer na cabeça dele. Né, e a gente começou há 4, 5 anos atrás, ainda com o modelo de corridas corporativas, numa empresa chamada Burn to Give, que veio a virar Betterfly depois, que basicamente convertia a quilometragem das corridas corporativas, a empresa pagava o patrocínio dos seus colaboradores e a doação era feita para essa instituição na Tanzânia. Né? E aí o uso de tecnologia, né, a possibilidade de usar a tecnologia para que isso se expandisse, não só para outras formas de se cuidar, além da corrida, mas para meditação, né, alimentação saudável e outras frentes. E também conseguir recompensar essa pessoa de outras maneiras, incluindo o seguro de vida, né, fez com que a gente virasse a Betterfly. Mas do meu lado, que eu acho que é um ponto importante, que tem justamente o meu motivo de estar aqui e que eu acho que vai muito em linha com o que você falou. A minha vida inteira eu trabalhei com impacto, em empresas voltadas para impacto, antes na educação, depois com desenvolvimento socioemocional e de crianças com situação de vulnerabilidade. E eu conheci a Betterfly, né, em algo muito parecido com o que você estava vivendo agora, não exatamente a mesma coisa, mas uma pergunta que eu sempre carreguei comigo é por que a tecnologia se desenvolve exponencialmente e os problemas do mundo não diminuem na mesma proporção? Ótima pergunta. E é curioso, porque sejamos pragmáticos, a gente já tem no mundo hoje muito mais do que o suficiente para resolver a boa parte dos problemas que a gente tem. Então talvez tenham questões de incentivo, talvez tenha uma questão, né, institucional, enfim, a gente pode desdobrar essa conversa que não é para hoje, mas quando eu conheci a Betterfly, né, e quis vir para cá foi por conta disso. E o que a Betterfly faz é justamente recompensar as pessoas que cuidam de si com um seguro de vida dinâmico, para que elas possam cuidar da tua família, caso aconteça alguma coisa com elas, e ao mesmo tempo, né, com a nossa Better Coin, que vira o seguro dinâmico, isso também se converte em doação social.
Então, tudo que a gente faz no final do dia, né, é extremamente alinhado com o impacto, na verdade, parte do impacto para depois ir para o retorno financeiro, não só pela missão, pelo propósito da empresa, mas pela estrutura societária. Quando a gente diz que a gente é o primeiro unicórnio social da América Latina, é porque nós somos uma Public B Corp. Então, para cada uma unidade de retorno financeiro para a empresa e para os acionistas, essa mesma unidade precisa ser devolvida para a sociedade, em formato de doação. Incrível, né? Incrível. E, João, eu queria te fazer mais uma pergunta antes de passar para o Gil. Na visão do usuário, vamos supor que eu, Dani, né, baixei o aplicativo. Como funciona esse mapeamento? Conta um pouquinho como funciona a experiência do usuário. Eu estou curiosa, acredito que as pessoas também estejam. Bom, no celular de vocês, agora nesse exato momento, provavelmente vocês têm um Apple Health, ou Android, ou alguma solução, né, que acompanha os dados e recolhe os dados, né, do cuidado que vocês têm com vocês mesmos, né? E seja sono, seja exercício, caminhada, passo dado, queima de caloria, caso você use Smart Band ou alguma coisa do tipo, né? Então, hoje, pelo celular de vocês, a gente consegue traquear o que vocês fazem no dia a dia. Então, literalmente, se você vai passear com o seu cachorro ou se você vai na banca de jornal, ninguém vai mais na banca de jornal, desculpa, outro exemplo. Se você vai no supermercado, né, tá no teu celular. Só que a gente sabe que é um privilégio poder acordar cedo e sair para dar uma corrida, né? E não obrigatoriamente as pessoas podem trabalhar com o celular no... Eu tô achando que não é uma posição. Melhorou. Boa. Somos uma empresa de tecnologia, eu juro. Tá? Juro para vocês. Mas enfim, é um privilégio. E aí, por mais que a gente recolha os dados do celular, a gente também traz, né, dentro do nosso mesmo aplicativo, que absorve esses dados da Apple, da Android, outras soluções de telemedicina, telepsicologia, telenutrição, exercícios físicos integrados que você consegue usar no celular, né, dentro do nosso aplicativo, para que as pessoas também possam ter acesso da tua casa. Então, eu estava até comentando com a Dani agora há pouco, né, por exemplo, o caso das mães solo que eu comentei antes. Né, às vezes está a mãe, né, tem 2, 3 filhos, né, dentro do nosso aplicativo a gente tem a parte de exercício físico que a gente chama para criançada, né, que a mãe pode usar um momento de diversão com os filhos, né, para usar o aplicativo, ter o seu cuidado, porque gasta-se caloria, e pelo simples fato de usar, eu já tenho a integração com a minha própria ferramenta e eu gero as Better Coins para ela e isso se converte também em seguro de vida. Então tudo isso está em um aplicativo na palma da mão, né, da pessoa colaboradora ou do cliente, dos nossos clientes, e a gente usa a tecnologia ou para integrar com um parceiro de saúde, Android, Apple e por aí vai, ou com os parceiros de bem-estar, que é o caso do exercício físico, da telenutrição, telepsicologia e por aí vai. Muito bom, já dá para ver que é sobre integração. É o começo, dá pra fazer muita coisa ainda, né, Gil? E aí, falando em integração, passa aqui a vez pro Gil. O Gil, como ele disse, ele estuda, a gente tem um apelido, IDD, Identidade Digital Descentralizada. Eu queria saber, Gil, a sua visão, como essa tecnologia pode ajudar a era do consumidor se tornar exponencial, se tornar escalável? Legal. Vamos lá, então. Esse apelido a gente vai usar bastante, então, pessoal, hoje Tá bom? Então, mais perto, assim? O problema é segurar embaixo. Melhorou? Show. A gente vai usar bastante esse apelido aqui na minha fala, IDD. Sempre que a gente falar IDD, imaginem uma nova forma de identidade digital, que é a identidade digital descentralizada. Eu acho que eu vou falar um pouquinho do que é ela e aí depois tudo vai fazer sentido. Basicamente hoje, a forma mais comum de autenticação que a gente usa no nosso dia a dia para ter ofertas customizadas quando a gente vai comprar num site, no e-commerce, ou quando a gente, enfim, vai consumir algum produto, quando a gente quer uma oferta customizada, a forma mais comum é a gente clicar naquele botão conecte-se com o Google, conecte-se com o Facebook, e aí toda a minha experiência mais ou menos se customiza, dependendo do quanto o site trabalhou para que isso aconteça. Quando a gente abre uma conta no Google e no Facebook, a gente não precisa provar nada, nem que a gente é a gente mesmo, não é mesmo? Então é uma PL de fake news acontecendo no Brasil justamente por essa dificuldade de verificação. E agora, pior ainda, estão vendendo a verificação. Como é que você faz para verificar? Manda uma foto da RG para dizer que você é você. Qual é o documento mais adulterado do Brasil? Se tiver alguém aqui que não tinha um RG de 18 anos antes dos 18 anos, levanta a mão. Então, basicamente o que a gente começou a se perguntar é,
o quão eficiente é a gente utilizar essas formas de autenticação que a gente tem hoje, ou até mesmo a forma de validação digital de documentos que são físicos. Quão eficiente é quando a gente está falando de customização da experiência e muitas vezes de combater uma fraude, evitar um prejuízo e tudo mais. Então, a forma que a gente encontrou de tornar isso muito mais eficiente é permitindo que as empresas emitam esses documentos direto numa blockchain. Então, imaginem a Secretaria de Segurança Pública que emite o RG, o pessoal adultera o RG, manda fotinho, abre conta no banco. Essa adulteração não seria possível se a Secretaria de Segurança Pública emitisse esse RG na blockchain. E se ela fosse adulterada, ficaria lá, visível para todo mundo que ela foi adulterada. E aí agora a gente só falou de RG, mas imaginem esse cenário em que a universidade emite o diploma digital quando você se forma, em que a Receita Federal emite o CPF, a ClearSale pode emitir um comprovante de residência. Hoje a gente ainda usa, a companhia elétrica manda uma conta e a gente ainda usa aquela conta física como comprovante de residência. Então, o que a gente está construindo, a solução identidade digital descentralizada, ela é descentralizada porque a gente tem várias empresas que gozam de confiança, emitindo esses documentos em uma rede descentralizada também. E, por fim, todas as empresas do Brasil e do mundo podem verificar esses documentos lá na rede, sem precisar pedir para o emissor, enfim, fazer tudo que a gente faz hoje em dia. Todo esse processo burocrático se resume ao cliente ter ao cliente ter no seu celular uma carteira de documentos, de posse de todos esses documentos que ele coleta ao longo da vida e permitir que esses documentos sejam compartilhados com as empresas no momento que ele quiser que seja compartilhado. Então a gente está falando sobre um mundo em que os dados de fato estão de posse dos seus proprietários, que somos nós, as pessoas. Então nesse mundo, esse mundo ainda não existe, ele está em construção, mas esse mundo, essa carteira de documentos, essa carteira vai possuir várias credenciais verificáveis que podem ser utilizadas para bonificar, para, enfim, gerar algum tipo de incentivo ou benefício para os usuários, não só sobre bons comportamentos, mas em comportamentos em geral. Então, assim, a ideia, o cenário é que, em vez de a gente utilizar dados que podem ser imprecisos, é aquela coisa, eu compro medicamento para o meu tio. Esse dado de compra está circulando por aí. Empresas, seguradoras, etc., estão usando esse dado para julgar que eu possa precisar de um tratamento de saúde, portanto, o meu seguro pode ficar mais caro nesse caso. E aí a pergunta é, esse dado é impreciso, porque eu compro para o meu tio. Quão melhor seria se a seguradora pudesse usar o documento emitido pelo hospital, dizendo que eu estive lá e que eu estou saudável, por exemplo. Então a gente está tentando mudar o mundo aí de uma visão mais estatística, né, scores e tudo mais, para uma visão mais determinística. Então eu tenho esse documento emitido por alguém que atesta que eu sou saudável. Eu tenho esse documento emitido por alguém que atesta que eu fui na academia. Eu tenho esse outro que atesta que eu moro num bairro que tem menos problemas de saúde, enfim. Então o cenário é essa mudança de paradigma, de um cenário mais estatístico e de dados mais não convencionais para um cenário determinístico em que a gente consegue fazer validações a partir de provas de documentos. Então, isso tudo é a identidade digital descentralizada. E aí a pergunta da Dani era como que isso se conecta, né? Eu acho que mais ou menos já contei alguns exemplos, mas eu peguei um Uber hoje, vindo para cá, que ele me disse assim, Gil, eu parei, eu estava carregando uma senhora de muletas, busquei ela no hospital, e eu parei, estacionei o meu carro em cima da faixa de ciclista para que ela pudesse desembarcar em frente ao condomínio dela. Esse hábito, ele agiu bem ou mal? Ele foi multado. Quem que acha que ele agiu bem? Óbvio. Quem que acha que ele agiu mal? Ele desrespeitou a lei, né? Quem agiu mal é quem botou... Estão me ouvindo ainda? Quem agiu mal é quem não tem espaço para subir uma pessoa com... O que falta é acessibilidade, não o caráter dele, pô. Vou ter que tirar para te ouvir. Alô, 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 alô.
Bom, agora o problema foi resolvido, o meu, pelo menos. Ele foi multado, então isso tudo me faz ficar muito pensativo sobre a era de remunerar bons hábitos. Quem define quais são os bons hábitos? Então eu quero deixar esse questionamento aí. Exato. Então eu quero deixar esse questionamento, e daí falando um pouco de fraude. A próxima pergunta sobre fraude? Então eu vou aguardar. Segura a ansiedade, tem muita coisa para falar. Esse tema que o Gil falou vai muito ao encontro de uma outra palestra que a gente teve aqui sobre fake news. O Leandro, editor-chefe da agência Lupa, né, de jornalismo, disse que às vezes não é só verdadeiro ou falso, é exagerado. E eu acho que a gente também tem que criar novas métricas para essa coleta de dados. E antes de ir para a fraude, eu vou jogar aqui para o João. João, quais são os desafios dessa coleta de dados? Então, pensando no exemplo aqui que o Gil trouxe. E em campanhas de incentivo, porque também é educacional. Nós não estamos, eu pelo menos não estou acostumada a ser recompensada por bons hábitos. O meu cartão de crédito é mais a quantidade. Quanto mais eu compro, eu ganho ponto. Que vai muito em encontro dessa chave de mudança, do quantitativo para o qualitativo. Então, entender um pouco como funciona essa coleta de dados comportamentais, de forma técnica, educacional, e o que você acha mais difícil que a gente precisa resolver. Eu acho que tem um ponto conceitual, né? A gente estava conversando um pouco antes, a palestra que é sobre o bom consumidor. Você deve ser a melhor consumidora do teu banco. Quanto mais você gasta, mais você ganha. Tem um lado conceitual que é o que é o bom consumidor e como que a instituição enxerga isso. Né? E aí, enfim, mais uma conversa que a gente pode ficar horas aqui, que na minha opinião não é uma questão de capitalismo, de direita ou de esquerda, é uma questão de conceito. Né? Enquanto a gente trabalha para as instituições e não as instituições trabalham para a gente, quem define o bom comportamento são eles. Né? E aí, enfim, por isso que a identidade descentralizada é tão incrível. Porque no final do dia eu consigo dizer que eu tenho um bom comportamento nessa visão. Né? Obviamente abre, né, espaço para terem uma série de discussões aí, né, como você mesmo trouxe, do que é um bom hábito e por aí vai. Mas eu acho que pelo menos, né, torna a partida bem mais fair, bem mais justa para todo mundo. E aí sobre a coleta de dados, né, assim, acho que o primeiro ponto em termos de legislação, né, a legislação ela não acompanhou a velocidade da tecnologia e ela nunca vai acompanhar. Então eu acho que tem, ainda falando das instituições servindo as pessoas e não o contrário, né, eu acho que todo negócio disruptivo, ele precisa ter ética no centro, porque muito provavelmente não vai ter uma regulação para ele. Então, assim, obviamente pode ser que você tenha, ao longo do caminho, que você descubra coisas que você nunca pensou, uma utilidade para aquilo. Né? A discussão de inteligência artificial, por exemplo, não é pelo que dá para ser feito, o que a gente sabe que dá para ser feito hoje, é sobre o que a gente não sabe ainda. Né? Então, tem um lado, né, ético e propositivo de quem está disruptando, né, que é ser o primeiro a se colocar à disposição para conversar sobre o que é ético e o que não é ético. Mas, mais uma vez, é uma questão conceitual super difícil de demarcar as 4 linhas, tá? Mas eu acho que é um primeiro ponto. Sobre a coleta, o que a gente já tem hoje, aí, LGPD e por aí vai, o Brasil, de fato, né, em termos legais, ele está muito mais bem resguardado do que a grande maioria dos países da América Latina. Né? Então, a turma do Chile, né, que é onde fica parte do nosso headquarter, né, quando eles viram o primeiro contrato do Brasil, né, o pessoal assinava contrato por e-mail lá. Quando eles falaram, eu falei assim, vamos lá, a primeira coisa que a gente precisa fazer para vender aqui é repensar o contrato, porque isso aqui não funciona para ninguém. Né? Então, em termos de legislação, hoje a gente está muito bem maduro e a gente tem empresas que são internacionais, que são regidas por outras leis, né, operando aqui no Brasil, que também estão subindo a barra. Então, você pega, por exemplo, as consultorias, uma Big Four da vida, uma PwC, né, independente da lei que ela estiver operando, ela tem um código de gestão de dados acima de qualquer lei e muito provavelmente eles vão estar compliance com qualquer desafio que eles tiverem. Então também tem a iniciativa privada também trazendo uma barra mais alta que eu acho importante. Só que eu acho que tem um ponto que é o mais interessante, né, que o Luiz trouxe, que é o interesse da pessoa de disponibilizar. E que a discussão tem que ser aí. Porque se eu tenho consciência do para que o meu dado vai ser usado, eu tenho que ter o direito de escolher o que fazer com ele. Ninguém mais. Eu tendo consciência, né, de qual que é o destino. E aí o que a gente faz aqui na Betterfly? Primeiro, eu vou separar a parte legal, porque é óbvio que a gente tem termos e condições e tudo isso, e que no final do dia, assim, de prateleira todo mundo vai ter. Mas o que a gente faz? A gente tem os dados que a gente capta pela integração com os aplicativos de saúde.
né? Esses dados, eles já são dados que vêm para a gente num formato protegido por lei. A gente tem um segundo bloco de dados, que são os dados que a gente capta usando as nossas próprias soluções e que a gente entende, né, por exemplo, ver um vídeo da criançada para a mãe, eu não preciso que ela me prove que ela suou, que ela queimou caloria. O simples fato dela ter dado play, eu conto. Aí você fala assim, pô, João, você não está muito exposto? Não tem chance de você perder dinheiro com isso? Tem. Tem. Mas eu não posso dizer que eu sou a pessoa que entrega um aplicativo que ajuda a pessoa a cuidar de si, a ajudar o próximo, cuidar da própria família e partir do princípio que essa pessoa é uma pessoa ruim. Economia da confiança, né? Total. Né? E aí, como a gente acredita que nós somos uma instituição que trabalha para as pessoas, né, eu prefiro dar esse voto de confiança. E tem o mais difícil, que esse, quando a gente fala, são 4, tá? A turma quase cada cadeira. Que é, eu tenho um espaço para a pessoa colocar manualmente se ela leu um livro, se ela tomou um café da manhã saudável, se ela encontrou um ente querido. Ela pode receber ponto todo dia. É óbvio que para isso fazer uma grande diferença na cobertura de seguro de vida, é o que a gente estava comentando. A pessoa vai ter que ser resiliente. Vão ser muitos e muitos meses fazendo aquilo todo dia, que é quase que você vale a pena dar para aquela pessoa porque ela merece. Né? Enfim, mas... E aí, naturalmente, para esses casos, a gente tem alguns bloqueios, né, que são perguntas educadas, na verdade. A gente não derruba a pessoa do aplicativo nem nada. A gente pergunta, fala assim, poxa, do dia para a noite você começou a correr todos os dias 10 km. É você mesmo? Cara, as pessoas normalmente ficam constrangidas de responder. Transparência. E o último ponto, que você falou sobre a seguradora, né, é inovador o seguro dinâmico, a gente sabe. Mas muito mais inovador eu te entregar a cobertura sem você me dizer nada da tua saúde. Isso pra gente é muito mais disruptivo no mercado de seguro. Hoje de manhã eu estava dando uma palestra no Insurtech Brasil, que é um dos maiores eventos de seguro, né, tecnologia em seguro do Brasil. E para eles é muito mais inovador você não ter que preencher nada além do seu nome para eu te dar uma pólice. Eu não quero saber se você fuma, se você está acima do peso, se você já teve outras doenças. Para mim isso não importa. Remunerar o comportamento ideal é o que me importa. E isso, no final das contas, faz com que me traga muito mais confiança, né, na hora de captar os dados que a pessoa mesmo declara que fez. Muito legal. Alguém aqui imagina não preencher nada, né, na confiança. Super interessante essa outra chave de mudança, né? A gente trabalha para as instituições trabalham para a gente. Posso só fazer um comentário sobre isso, sobre a confiança? A gente até chegou já tô com a mão embaixo de novo. Mas não preciso Agora... Vida real, né, João? Vocês estão me ouvindo, né? Eu parei de me ouvir, o que é ótimo. Né? Alguém aqui vive de aluguel? Eu vivo de aluguel. Né? Quando você vai assinar o seu contrato de aluguel... Voltei a me ouvir. Quando vocês vão assinar o contrato de aluguel de vocês, o que vocês olham? Né? A primeira coisa que vocês olham, se os dados estão certos. Né? Em especial, se o quanto você tem que pagar está certo. A segunda coisa é qual que é a multa caso você demore para pagar, caso você atrase. E a terceira coisa é o quanto custa caso você descumpra o contrato antes do tempo estabelecido. No contrato a gente tem o transacional e a pena. A gente não tem o transacional e a recompensa. E eu não estou nem dizendo que precisaria ser desconto. Não é dar desconto, não é obrigatoriamente isso. Mas se a gente não conseguir... eu disse ao professor de matemática, a gente está acostumado a olhar o X. Se a gente não aprender a olhar 1 menos X, a gente vai ser bitolado para sempre numa estrutura que traz uma série de verdades implícitas, que não são verdades, são estatísticas muitas vezes, né? E a gente simplesmente aceita aquilo sem refletir sobre. A gente vive na cultura da ameaça, do medo, né? Em vários. Agora vamos falar de fraude, Gil. E eu gosto de falar de futuro, a gente vai trazer alguns filmes. Mas eu vou dar um exemplo, usar o Mercado Livre. Alguns novos empreendedores do Mercado Livre fazem um cadastro ali e pedem, sei lá, para o irmão. Ai, meu irmão, você pode comprar um produto, minha loja é nova, e colocar que o meu produto é bom? A gente sabe que alguns hábitos já existem e eu queria aqui imaginar o futuro, né?
Gil, você acha que no futuro próximo nós teremos fraude comportamental? Tenho certeza, já tivemos, eu vou citar um exemplo. Quem é que jogou Pokémon GO? Você já te dava, até a gente tinha idade de jogar, eu acho que eu devia ter uns 26, né, naquela época, talvez. Acho que uma das possíveis fraudes que a gente vai enfrentar de comportamental é a fraude da manipulação do comportamento. No Pokémon GO, a gente precisava caminhar para chocar os ovinhos de Pokémon. Era uma funcionalidade do jogo para incentivar as crianças a caminharem, a saírem para o ar livre, etc. O que as crianças faziam? Colocavam o celular na coleira do cachorro e deixavam o cachorro circulando na casa pelo dia. E eu vi um vídeo até do celular no aspirador de pó, circulando durante o dia, e os ovos eram chocados mais rápido, né? Então, assim, a pessoa manipulava o comportamento para ter algum benefício. Eu acho que as fraudes nesse cenário aqui talvez sejam menos impactantes, porque qual foi o prejuízo da fraude lá no Pokémon GO? Alguns usuários ficaram chateados porque outros estavam chocando os ovos mais rápido, mas não tinham um prejuízo real. Não causavam prejuízo para a Niantic, que não causavam prejuízo para a empresa desenvolvedora do jogo. Então, acho que uma das primeiras fraudes que a gente vai enfrentar é a de manipulação do comportamento. Com certeza é a que vocês devem ver hoje lá. E ela tem um impacto muito pequeno na maioria dos casos. Uma segunda possibilidade é a adulteração de documentos de comportamento. Então é aquele cenário que eu falei para vocês, né? A academia vai poder emitir um documento dizendo que eu frequentei 30 dias. Pode ser adulterado. Então, assim, também existe um cenário de possibilidade de adulteração de documentos. E fora isso, gente, a fraude é um jogo de caça gato e rato. Então, toda vez que a gente resolve uma, nasce outras duas. Com certeza, quando chegarmos nesse cenário, haverão muitas outras novas modalidades de fraude que a gente nem conhece ainda, bem como o João disse. O problema é algo que a gente nem sabe que vai existir a partir das adaptações e de como o mundo for se moldando. Então, Dani, a resposta é sim, teremos fraude. Algumas já conhecemos, conseguimos evitar já desde agora, conseguimos prever, e outras a gente ainda vai descobrir e com certeza vamos conseguir também evitar, enfim, resolver. Eu acho que essa luta por resolver novas modalidades de fraude puxa bastante a inovação para a gente conseguir viver em um mundo de cada vez mais confiança, de cada vez mais tecnologia e principalmente essas fraudes é o que puxa a gente para desenvolver soluções sem fricção para o consumidor final. Então é aquela ideia que o João trouxe de eu só colocar o meu CPF e eu já consegui ter um serviço personalizado sem precisar entregar muitos dados. Isso me lembrou que a gente tem muita fraude na saúde, né? Que é difícil ainda resolver e a gente estuda fraudes estranhas. Uma ultramaratonista fraudou uma maratona, vocês acreditam? Parte da maratona ela usou um carro, foi lá na cara de pau, pegou a medalha e não foi aqui no Brasil, foi em outro país. João, eu fiquei muito curiosa, a gente sabe que a gente tem o Brasil como se fossem vários países, a gente tem diferentes realidades. Como vocês customizam e personalizam, né, os hábitos, as metas, entendendo esses diferentes perfis? Olha, vamos lá, essa pergunta é muito boa. Por exemplo, quem é que sabe que semana passada, um dos dias da semana passada, acho que foi o final de semana, foi Dia Internacional do Ciclismo? Só porque trabalha na Betterfly. Porque tem alguns dos países, mas é porque tem alguns dos países que ciclismo é muito forte, né? Então a gente faz, o que a gente tenta fazer, até porque o principal ponto da Betterfly no final do dia é a gamificação, né? E a gente cria desafios e rankings que eles variam, né? A gente estrutura isso por país, né? E eles variam com base no que faz sentido para aquele local. Então faz sentido eu ter, né, um desafio do mês, né, de ciclismo no Chile. As pessoas pedalam de fato, né, pra caramba. Aqui, de certa forma, até faria, né, pensando não como esporte, mas como as pessoas que estão pedalando, né, mas não é lá tão forte. Então o que a gente tenta fazer como plataforma é integrar tudo, e a gente garante que a experiência que o usuário está recebendo na ponta tem a ver com a realidade dele.
Então, todos os desafios, todas as campanhas que a gente tem de doação, os rankings que a gente constrói, né, depois dos desafios, né, tem a ver com a realidade local. E aí, só pegando um gancho, falando disso, mas falando de fraude, né, eu realmente acredito que talvez seja o meu lado mais otimista falando, mas eu acho que muito da fraude no Brasil, em especial, né, tem a ver com vento que venta lá, venta cá. A gente está acostumado a ser fraudado também, né? E isso isso normaliza, né, um comportamento fraudulento que vem da presidência da República, e a gente sabe disso até tudo, né? Então, até a água, né? O saneamento básico pois também tem. Pois é. E aí, por que eu quero dizer isso? No nosso caso, tem uma sorte, né, que ninguém quer usar o seguro de vida. Ele pode fraudar que morreu e não morreu, né, mas ninguém quer usar o seguro de vida. E no limite, né, o outro lado da moeda, literalmente, é o impacto social. No limite, ele vai estar fraudando para doar mais. Aí vai entrar naquela discussão, né, da senhora que parou o carro, o Uber parou o carro e tal, mas a gente tem essa sorte. Porém, né, o nosso lado de crédito que a gente dá para trocar em marketplace, por aí vai, a gente fala depois, né, em como que a gente trabalha isso, quais são as outras coisas que a gente dá além, né, do seguro de vida e da doação social, que é um ponto importante. Mas juntando isso com o estímulo da região, com a tropicalização e por aí vai, tudo que a gente faz, a gente computa os dados, os usos, para que a gente consiga entender o que faz sentido e devolver algo cada vez mais azeitado, mais redondo para aquela realidade. Só que tem um dado que é o mais importante de todos, ainda que é perguntar para as pessoas o que elas querem. Que é o básico que muita gente não faz. Esse é o ponto. Então, até para combater a fraude, né, muitas vezes a gente pensa em soluções extremamente, né, elucubradas, complexas e por aí vai, né, e só entender um pouquinho melhor a pessoa, você vê que você consegue encontrar algumas amarras para que aquilo não aconteça. E, João, aproveitando, eu vou dar, não que eu seja exemplo, tá? Tudo no início é divertido e legal. Então, no início da academia, tô legal. Depois passou um tempo, eu fico desanimada. Acho que contando já um pouco de tudo que vocês oferecem, já respondi essa pergunta, mas qual a estratégia de vocês de conquistar essa pessoa a longo prazo, né? Porque, como eu falei, às vezes fazer o esporte, pensando não na pessoa que ciclista, às vezes no começo ela está engajada, como tudo na vida, e ao longo do tempo perde o engajamento. Olha, parte da nossa estratégia de produto, no final das contas, por exemplo, a gente tem o Vale Alimentação e Vale Refeição, né? E quem aqui conhece alguma coisa do mercado, sabe que é um mercado financeiramente, em termos de economics, muito ruim. Não é o produto que a gente tem para ganhar dinheiro. Quase que toda a nossa margem de Vale Alimentação e Vale Refeição vira doação, né? Ele existe por um outro motivo. Quem aqui tem Vale Alimentação e Vale Refeição? Indiquem Betterfly. Não, mentira. Vocês entram pelo menos nos primeiros dias para ficar verificando o saldo o tempo inteiro, certo? Então, isso pra gente é muito estratégico. Porque eu consigo conversar com você pelo interesse financeiro teu, né, da mesma forma que você entra no Instagram, né? E não é todo o benefício que consegue fazer isso. Então, parte muito da nossa estratégia de produto, escolher que tipo de solução que a gente quer levar, isso é muito importante. Mas tem uma outra coisa que é dar um propósito além da própria pessoa. E aí, a doação social, o seguro dinâmico, né, que protege a família dela, mas também o ranking com os amigos. Então, se vocês todos trabalham na mesma empresa ou na mesma área, vocês podem montar um desafio entre vocês de doação de pratos de comida, né, e criar algumas coisas que superem, né, o desejo individual, né? É só uma questão. Então, o mapeamento não é somente individual, pode ser coletivo também. Exatamente. A gente se vê no aplicativo, né? A gente, dentro da Betterfly, compete. Eu não sou competitivo, mas eu não perco o ranking de passo. No último dia do mês, eu não sou competitivo, mas eu vou dar a volta no quarteirão. Entendeu? Isso traz uma motivação extrínseca, não só a intrínseca, que é muito importante. Então, desde do lado estratégico de produto, de pensar que tipos de solução que faz sentido eu ter para que a pessoa use recorrentemente o aplicativo. E também toda a dinâmica de uso. A gente vai ter ranking, a gente vai ter desafio, como que a gente une as pessoas dentro da plataforma. A gente está testando nesse momento, por exemplo, trocas de feedback para comportamentos alinhados com o que a gente acredita dentro da nossa plataforma.
E se você tem, por exemplo, um comportamento educado com uma pessoa, eu posso te reconhecer e eu não gero novas Better Coins, eu dou as minhas para você. Tipo, achei tão incrível isso, a gente está testando isso. E essas Better Coins vão te dar mais seguro de vida. Então, eu tô te dando seguro de vida pelo comportamento que você teve comigo. Super incipiente, estamos testando no nosso estúdio também, né? Mas é um exemplo. Então, tem muita quebração de cabeça entendendo as pessoas de verdade para garantir que, além da motivação intrínseca, que é falha, e não por maldade, ou por preguiça, ou por qualquer coisa, que a gente sempre escolhe começar muito mais coisa do que a gente dá conta, essa é a verdade, o problema está aí. Né? No início do ano, né, João? Não, aquela primeira segunda-feira é uma loucura, é dieta, é economia, pô, vou ver meu apartamento, casa para casar, enfim. Então a gente sempre começa mais coisa do que dá, mas a gente, além de trabalhar intrinsecamente, a gente pensa todas as outras motivações extrínsecas para que a pessoa se cuide também. Muito bom. Eu estudo futuro e uma forma de estudar futuro é através dos filmes, séries de ficção. Então, quem aqui assistiu Black Mirror? Tem um episódio que talvez vocês já estejam correlacionando, que é Queda Livre. Para quem não conhece, a protagonista vive em um mundo movido por likes. Parece o nosso, de alguma maneira. E isso se torna um vício. E o mais interessante é que para ela conseguir alugar um imóvel a um preço menor, ela precisa de mais estrelas. Então, eu e o Gil, a gente adora falar sobre futuro. E aí eu queria perguntar para você, Gil, a gente ouviu o lado bom. Mas de que maneira também essa era do bom consumidor pode trazer um cenário tóxico no sentido? A gente sabe que algumas pessoas têm privilégios e elas estão à frente pensando numa corrida. Com essa era do bom consumidor, pensando numa pessoa que trabalha das 9 às 10 da noite. Como o João falou, e até um exemplo já dos filhos, as mães solos, uma pessoa que está com depressão, ela não vai ter energia para fazer bons exercícios. Será que isso de alguma forma pode não ser inclusivo e como que a gente pode resolver essa questão também? Essa pergunta é capciosa, né? Pô, difícil essa. Eu acho que a gente já... todos os episódios do Black Mirror costumam ser um cenário exagerado, um aspecto exagerado da nossa sociedade atual. Eu vejo que hoje a gente já vive em uma sociedade de scores. Mas o score de crédito está aí enraizado, né, na nossa sociedade. Ele já segrega, ele já beneficia pessoas que nascem em famílias de melhor situação financeira, que nunca passaram por um endividamento. Então o nosso score se assemelha muito com aquele score que aparece no episódio, lá, que ela acaba sendo prejudicada. Né? Eu acho que o que aquele episódio, por sinal, é o meu episódio preferido de Black Mirror. Quando a Dani me disse que ia citar ele hoje, eu fiquei bem feliz. Eu já assisti aquele episódio, sem mentira, umas 50 vezes. Todo mundo que vai começar Black Mirror comigo, eu começo por aquele episódio. Porque ela vivia em uma sociedade que toda a sociedade funcionava daquela forma. E se ela escolhesse não se adaptar, ou seja, não correr atrás daquele score, ela seria prejudicada. Ela não tinha o direito de seguir a sua vida normal, sem os benefícios do bom score. Ela seria prejudicada se ela escolhesse não participar. E eu acho que isso é algo que me deixou muito reflexivo. Porque escolher não aderir é uma decisão. Agora, quando a gente é prejudicado pela escolha de não aderir, aí a gente tem um problema. Então, eu acho que a gente já vive nesse mundo e o que eu tiro de conclusão daquilo, assim, minha principal reflexão daquele episódio é: vamos cuidar para que a nossa sociedade não chegue naquele cenário. Então, assim, hoje a gente está se caminhando para aquele cenário. Ainda dá tempo de fazer alguns movimentos, de buscar construir soluções com mais privacidade, de buscar construir soluções ou regramentos que impeçam que a gente chegue naquele cenário, porque se a gente não fizer, a gente vai chegar. Né? A nossa sociedade se caminha cada vez mais para novos scores, para outras áreas da nossa vida. A gente ainda não tem um score social. Em alguns países tem. Aqui no Brasil a gente ainda não tem. Ninguém é multado aqui no Brasil por atravessar fora da faixa. Em outras cidades, sim. Então, vamos pensar, vamos cuidar para que a nossa sociedade não chegue lá naquele cenário. Eu acho que essa é a reflexão. Porque se não fizermos nada, chegaremos. De certa forma, né,
olhando para o judiciário, a gente já é, na verdade, o reincidente, né? A pessoa que comete a mesma, obviamente, em termos extremos, mas, por exemplo, se você tem um problema de LGPD vaza dado, né, a primeira vez vai ser uma multinha grande, mas multinha, a segunda vez ela não é proporcional, é muito maior, né? Então, assim, a gente já está caminhando para isso de alguma forma, mas ainda não na pena. A gente sempre não vai na velocidade da tecnologia. Não, mas não é nem esse o meu ponto. É que é a pena, é o penalizar e não o oposto, né? Por isso que eu digo que a maior disrupção do nosso produto de seguro não é o dinâmico. É o fato de eu não perguntar nada para a pessoa para dar a cobertura base. Não me importa. Agora, me importa sim, né, quem está se cuidando e por aí vai, eu quero recompensar isso. E eu acho que o principal ponto, Dani, Luiz, é que no final do dia, assim, é óbvio que o Black Mirror, ele enfim, é hollywoodiano, né, é romântico. Mas não obrigatoriamente a gente precisa ter uma instituição penalizando ou reconhecendo isso, né? O desvincular isso e a pessoa estar confortável com as escolhas dela, né, que eu acho que é a discussão que a gente deveria estar tendo, né? Muito menos, né, do que como aquele dado vai ser usado por uma instituição, muito mais como vai ser usado para ela. Imagina se você tivesse no teu celular um score para você dizendo a tua saúde está ruim. O que você faria com esse dado? Eu não quero saber o que a seguradora vai fazer com esse dado. Eu quero saber o que você faria com esse dado. Se você tiver um dado e falar assim, cara, se você recebe um e-mail e fala assim, olha, o Jus Brasil tem 5 processos no seu nome, o que você vai fazer com isso? Acho que essa é uma discussão que muitas vezes ela não vem. Ela sempre vem, né, na regulamentação e muito pouco como que a gente empodera as pessoas a usarem os seus dados da melhor forma para elas. Né? Então, antes de falar de fraude ou qualquer outra coisa, porque, enfim, vai ter gente que vai usar isso de uma forma ruim, né? Mas como que a gente consegue garantir que as pessoas usam os seus dados da forma como elas querem? De forma proativa, né? Não reativa. E acho que vai em encontro com a IDD e com a Web 3.0. Vamos ver o que vai acontecer, que exatamente coloca todos nós aqui no poder dos dados. O tempo está acabando, vou para a última pergunta. É uma pergunta imaginativa. Acho que a imaginação ela é importante. Aqui na ClearSale, o nosso propósito é uma vida digital mais simples, segura e justa. Então, queria saber a opinião dos dois. Como essa nova era do consumidor, que já existe, mas tem muito potencial para crescer e evoluir para diversos mercados, pode ajudar a gente a ter um consumo mais consciente, uma vida mais saudável, uma vida digital mais segura. O que vocês imaginam aí, ao longo dos anos, a era do consumidor, num cenário assim? Usa a imaginação, João. Um cenário daqui uns 5 anos, porque 10 anos é muita coisa. Uns 5 anos, como você imagina evoluindo? Olha, eu não acho que 5 anos é tempo suficiente para o bom consumidor, né, ter um destaque. Por questões físicas, existe uma inércia muito forte, né, de centenas de anos, né, levando para um determinado caminho. Então não acho que 5 anos... A tecnologia ela pode fazer assim, né, nem ser exponencial, ela pode ir para o céu. Acho que, né, tem uma inércia social, tem a parte legal, tem tudo isso que não muda. E aí, extrapolando isso, assim, eu pessoalmente, o meu sonho era viver num mundo em que a pessoa que tem mais like no Instagram, sim, ou que está na lista da Forbes, ou que está lá como Fortune 500, porque, enfim, tá lá porque ela é reconhecida pelo impacto que ela teve na vida das outras pessoas, na sociedade, no ambiente. Um impacto positivo, óbvio, né? Assim, eu gostaria de ver isso. E eu acho que a era do bom consumidor, né, tem a ver com isso. Você estimular as pessoas a terem um comportamento positivo para o meio e essas pessoas serem recompensadas. Eu acho que o futuro que eu vejo para isso e o meu sonho pessoal é chegar em um ambiente assim em algum momento. Legal, eu vou complementar, eu acho que o caminho é bem esse, e eu vou complementar só fazendo um link com aquela provocação que você fez do quão as empresas, que são as empresas estão determinando a regra do jogo hoje. A gente precisa de boas empresas estimulando bons comportamentos para que a gente chegue no cenário de ter um país de bons consumidores. Então, eu acho que está muito na nossa mão como empresários, como trabalhadores dessas grandes empresas, nos perguntar quais comportamentos o nosso produto está incentivando, quais benefícios a gente está gerando para o consumidor e se são benefícios vinculados àqueles comportamentos que a gente espera. E assim a gente vai conseguir construir uma nação de bons consumidores e fazer a era acontecer.
Então eu acho que é bem nesse caminho mesmo, João. Quando a gente pensa em futuro, parece que é sobre resposta, mas é como vocês falaram, é sobre as perguntas que a gente faz. E falando em perguntas, se alguém tiver uma dúvida. Não, muito obrigado, pessoal. Discussões super ricas. Eu tenho uma para o João, acho que no tocante da sensibilidade de informações comportamentais de colaboradores de uma empresa sendo trabalhados, né? Porque querendo ou não mexe com a privacidade. Há estudos que relacionam bons comportamentos, atividade física, a uma melhora de produtividade, performance do colaborador. Vocês enxergam como risco ou oportunidade as corporações passarem a utilizar isso na trilha de carreiras, a exigir, por exemplo, que certas steps da liderança façam atividade física, tenham engajamento voluntariado, porque daí passa a ser uma cobrança e muito menos um engajamento por incentivo, né? E muito menos proativo e mais reativo de uma obrigação que ele vai ter. Depende. Você está falando de dados atomizados ou dados grupais de uma empresa? Eu tinha entendido que a empresa teria também acesso aos dados individuais dos colaboradores. Nunca. Nunca. De forma alguma, a empresa pode ter os dados do colaborador individual. Ele pode ter, na verdade, a empresa pode e deve ter os dados massivos e entender aquilo como padrão da empresa dela. Vou dar um exemplo de um case nosso. Santander é nosso cliente no Chile e eles passaram por um grande programa deles de combate à obesidade, né? Foi vital acompanhar o uso do aplicativo para que eles vissem, né, o quanto que as pessoas estão caminhando e se cuidando, para que eles entendessem, por exemplo, que eles precisavam ter vestiário dentro da empresa, porque não é todo mundo que vai conseguir fazer exercício, passar em casa, tomar banho, tomar um baita café da manhã e trabalhar. Então precisa ter vestiário, né? Então os dados, né, densos da empresa, acho positivo, né, com ressalvas de qual que é a finalidade que a empresa vai usar. Mas acho positivo. Dados individuais de forma alguma, porque no final do dia, como é que eu posso usar vou dar um exemplo aqui de como é que eu posso dizer para uma pessoa que ela não está pronta para o cargo porque ela está acima do peso? Né? Então, eu trouxe esse um pouquinho mais extremo, porque parece óbvio, mas se a gente vai falar que uma pessoa é melhor que a outra porque corre mais rápido ou porque faz mais quilômetro por mês, assim, não é nem matematicamente falando, está errado até. Né? Então, os atomizados de forma alguma. De forma alguma. Então, só agradecer, aproveitarem a feira e se vocês gostaram, se cadastrem aqui que a gente fala bastante de tendências e futuro. Obrigada!